E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bem, que os flashbacks de 11 anos são uma das principais partes centrais de Omniverse é algo que todo mundo já sabe. Inclusive, uma curiosidade que basicamente quase ninguém sabe é que a ideia dos flashbacks de 11 anos foi fornecida pelo Dwayne McDuff, porque a Cartoon na época exigiu que a produção da série colocasse o Ben de 10 anos de volta no desenho, e aí a ideia do Dwayne para fazer isso foi trazendo flashbacks da infância do Ben, o que ocasionou na criação dos flashbacks que na época eram para ser de 10 anos, mas o resultado final acabou sendo de 11 anos. Mas enfim, essa ideia foi fornecida pelo Dwayne McDuff e foi usada como pilar central para o arco do Malware e do Kyber, já que a maioria dos elementos presentes nesses dois arcos, como Nemetrix, o próprio Malware, Feedback, essas coisas, foram introduzidas nos flashbacks e desenvolvidas nos flashbacks. E isso foi inclusive uma ótima maneira de construir o arco do Kyber do Malware, dando todo um mistério por trás do Malware, sobre o destino final do Feedback, do porquê que ele não apareceu, sequer foi mencionado nas séries posteriores. É realmente um negócio bem legal e foi muito bem feito. E é isso que faz os flashbacks de 11 anos funcionarem pelo menos na primeira saga, né? O arco do Malware e do Kyber. Porque no resto, esses flashbacks deixam muito a desejar. E é o que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou falar por que os flashbacks de 11 anos têm tantos problemas, principalmente a partir do ponto aí pós-arco do Malware. Então, dito isso, bora começar com o vídeo. Bom, o primeiro problema que eu já quero destacar a respeito dos flashbacks de 11 anos é a respeito da inutilidade narrativa. Porque assim, depois do arco do Malware, os arcos de Omniverse não tenderam a realmente trabalhar com os flashbacks. Tipo, a gente olha para os flashbacks e para os arcos e a gente percebe que depois do arco do Malware, o único arco que realmente se deu o trabalho de usar os flashbacks e bem entre aspas para construir sua narrativa foi o arco dos Desentupidores, que né, teve aquele negócio sutil das memórias falsas, então foi necessário realmente que tivesse flashbacks para explicar algumas pontas soltas. Só que isso só existiu pro arco dos Estupidores mesmo. Os outros arcos, eles não usam os flashbacks de 11 anos como um ponto central de sua narrativa. Esses flashbacks praticamente só existem e são fillers. Eles não trazem impacto nenhum. E não, eu não tô dizendo que todos os arcos de Omniverse devem usar os flashbacks de 11 anos como seu ponto central da narrativa. Quer dizer, não dá pra colocar flashback de 11 anos no arco do Albedo, nem no arco né, dos Desencurseanos. Mas não usar os flashbacks e só deixar eles como segundo plano, algo filler de um episódio semanal de Omniverse, também não é algo bom. Quer dizer, nós tivemos o arco dos Monstros Galácticos, que trouxe de volta os Scare e o Dr. Victor. Eles podiam ter muito bem usado os flashbacks de 11 anos para mostrar coisas entre o clássico e Força Alienígena que aconteceu com o Ben e os Scare. Quer dizer, era a maneira perfeita deles explicarem como que o Dr. Victor retornou em supremacia alienígena, porque teve aquela confusão de que o Kevin Supremo se encontrou com ele e jogou ele pelo notificador, sendo que o Dr. Victor havia sido puxado por um portal na última vez que ele foi visto no clássico. Portal esse que até hoje a gente não sabe para onde levou. E eles também podiam ter dado essa brecha para trazer de volta o Yondu-Dush e a Múmia, que também tiveram seus paradeiros desconhecidos, porque né, a Múmia foi jogada para o mesmo portal do Dr. Victor, que a gente não sabe para onde foi, e o Yondu-Dush estava perto de uma máquina que explodiu. E a gente não sabe se ele morreu na explosão ou se ele ainda está vivo. E eles também podiam mostrar como que os Scare escapou do Omnitrix, como que ele foi parar naquela prisão dos encanadores, tudo isso através do flashback, era simples. Mas não, eles jogaram essa oportunidade fora e eles basicamente fizeram tudo que não deviam. Trouxeram os Scare no mais puro roteiro. Eu sei que Força Alienígena também fez isso, mas o Omniverse cometeu o mesmo erro, então isso não é perdoável. O Dr. Victor tá lá, ok, tudo bem, teve que trazer de volta depois daquele negócio horrível que fizeram em Supremacia. E não trouxeram de volta o Yondu-Dush e a Múmia. No lugar trouxeram um novo Loboan e um novo Tactical Fan. E sim, aquele urso lá é um Loboan, por incrível que pareça. E foi uma oportunidade perdida. Dava para ter usado os flashbacks para construir uma narrativa para esse arco. E muito fã até hoje não é muito fã do arco dos Monstros Galácticos, porque eles não construíram bem a narrativa. Parece que é só algo fillerzinho que descaracteriza os Scare, então, né, foi algo bem nada a ver. Isso é algo que incomoda. Dava para ter usado os flashbacks para construir narrativas ao longo dos arcos de Omniverse. Claro, nem todos necessitavam
100% dos flashbacks. Dava para um arco não ter os flashbacks como ponto central, outro arco ter, só que eles não fizeram isso, só ficou pro arco dos estupidores e é isso. Aliás, por falar nessa questão de inutilidade narrativa, o próximo tópico é mais ou menos sobre isso. No caso, o impacto que os flashbacks deveriam trazer às outras séries. Porque assim, os flashbacks junzianos são literalmente eventos que ocorrem entre o clássico e o Força Alienígena, né? Momentos do time skip de 5 anos. Era a faca e o queijo para mostrar e explicar coisas que aconteceram nesse meio tempo, porque Força Alienígena veio e trouxe algumas inconsistências com o clássico que poderiam ser explicadas nesses flashbacks. E não, isso não é impossível. Teve um flashback no episódio A Canção do Sr. Balma que explicou por que o Vulcanos é um cara baixinho em Força Alienígena, sendo que ele era um cara claramente alto e bombado no clássico, mostrando que ele era sim um cara alto, mas aí depois de um encontro com o Sr. Balma, que resultou na destruição do corpo do Vulcanos, ele acabou virando um cara pequenininho. Ou seja, eles explicaram uma inconsistência. Dava para ter feito isso com várias outras, como os encanadores de uma agência da Terra para do nada uma força policial intergaláctica. Também explicar quando que o Kevin se encontrou com o Dr. Victor, porque o Kevin Supremo tá vindo atrás de pessoas que já fizeram mal a ele. E do nada ele foi atrás do Dr. Victor e jogou ele no notificador. Eles podiam ter mostrado quando que foi esse encontro. Mas não, eles não aproveitaram essa brecha. No fim do dia, os flashbacks só mostraram eventozinhos aleatórios que não trouxeram impacto nenhum para a narrativa dos eventos entre o clássico e o Força. Quer dizer, o que o Dr. Animal tem invadido o Monte Rushmore, hackear os sistemas de lá e no fim do dia ser preso, trouxe de impacto para a narrativa do Força Alienígena, Supremacia Omniverse? O que o flashback que mostra que o Vilgax veio para a Terra de novo depois dos eventos seguidos do Omnitrix, sequestrou o Ben e quase deu ele de comer para os seus bichinhos de estimação, trouxe de impacto para a Força Supremacia? Na verdade foi mais uma controvérsia, porque não era para o Vilgax vir para a Terra, era para o Vilgax ter desaparecido depois dos eventos seguidos do Omnitrix para só voltar em força. Ou seja, isso foi um furo de roteiro. E isso inclusive é um problema, tá? Furo de roteiro, mas eu vou falar disso já já. Então, o que poderia ter sido um impacto narrativo para as séries, explicar controvérsias e tal, no fim só foram historinhas fillers que não trouxeram impacto nenhum. E olha que tinha muita coisa para eles trabalharem para explicar nesse time skip de 5 anos. Pô, tinha um encontro entre o Ben e a Helena, que eles se conheceram nesse meio tempo e a Helena foi embora de Bellwood nesse meio tempo. Só para fazer um episódio inteiro de Omniverse focado na Helena e que tivesse um flashback mostrando como que o Ben e ela se despediram. O que inclusive aconteceu numa HQ não canônica de Omniverse, que é muito melhor. Eles poderiam também ter trabalhado por que o Ben decidiu remover o Omnitrix, que era um dos planos da UN, porque a ideia original do feedback era que ele fosse o motivo do Ben ter decidido remover o Omnitrix, mas a Cartoon não gostou da ideia, então decidiu cortar. Então eles poderiam ter trabalhado de uma outra forma, mas eles não fizeram isso. Eles também podiam ter trabalhado outras questões bem importantes dessa franquia que aconteceram nesses 5 anos, mas no fim do dia nada disso aconteceu. Os flashbacks só são historinhas divertidinhas e é isso. É claro, não são todos os flashbacks que só existem são fillers. Tem alguns que trouxeram informações novas que realmente foram essenciais, como essa questão do Vulcanos que eu acabei de explicar, os flashbacks mostrando a Lucy interagindo com a Gwen, que foi até que bom para desenvolver a relação das duas, que foi essencial para a narrativa atual de Omniverse. Mas no fim do dia a maioria só é filler mesmo, só é um negocinho divertidinho que não traz impacto nenhum. E agora falando do que eu mencionei antes sobre os furos de roteiro, ou em outras palavras, os retcons, propositais ou não, os flashbacks de 11 anos, eles têm muitos. Quer dizer, claro que nem todos deve ser algo assim proposital por parte da equipe de Omniverse, pode ser só um errozinho de comunicação que fez com que eles acabassem cometendo esses erros. Mas ainda assim é um erro e é grotesco. Quer dizer, nós temos o Vulcanos usando a armadura roxa, sendo que ele deveria estar usando a armadura verde. Nós temos o Vilgax voltando para a Terra, sendo que ele não deveria retornar até os eventos do Força. E ainda tem o grotesco e polêmico episódio de Eudoro até a Eternidade, que tem toda uma polêmica ao redor dele ser canônico ou não, e dele ser recheado de controvérsias. Que, nossa, meu Deus, é Kevin absorvendo matéria na frente do Ben, é o Kevin conhecendo o Cooper junto da Gwen e do Ben, sendo que a Gwen e o Ben não sabiam que o Kevin conhecia o Cooper.
Tem o Ben e a Gwen chamando os Scare de Scare, sendo que o Ben só descobriu que o nome dos Scare é Scare em Omniverse. Antes disso ele chamava ele de Fantasmático lá em Força. Enfim, uma bagunça. E isso é algo bem ruim, porque se você vai trazer uma narrativa que explica e mostra coisas que aconteceram entre o clássico e o Força, era para ficar atento aos mínimos detalhes, não trazer erros de continuidade. Claro, dava para passar um errozinho aqui e ali, mas aqui já foi algo além. Eles só tacaram dane-se, erro de roteiro, furo de roteiro para lá e para cá e dane-se. O que incomoda, porque isso só traz retcons que não eram necessários para a narrativa, era só ler um pouco, assistir a série que tá tudo bem. Mas não, foi lá e houve erro de continuidade e dane-se. Agora eu vou falar de um ponto polêmico, mas que eu acho que bastante gente vai concordar comigo, que é a respeito da descaracterização presente nos flashbacks de 11 anos. Quer dizer, quando a gente pensa em voltar para o passado, mostrar algum ponto da história que a gente não viu em tela, que ocorre antes ou depois de algum evento da franquia, o que a gente espera é ver os personagens caracterizados com a época, porque afinal não faz sentido que o seu personagem naquela época tenha o mesmo pensamento de hoje em dia. Quer dizer, quando a gente pensa em amadurecimento, a gente pensa no personagem mudar o seu meio de pensar e começar a agir de uma forma mais madura. Por exemplo, óbvio que você, quando tinha 6 anos de idade, não pensa igual a você agora com, sei lá, 18, 20 anos. Quer dizer, muito provavelmente tem gente que está assistindo esse vídeo que nem tem essa idade, mas o ponto é que quando você vai amadurecendo, você vai mudando o seu meio de pensar, as suas ideias mudam, o seu jeito de agir muda, porque você passou por coisas que fizeram você mudar. E a mesma coisa ocorre com os personagens, eles passam por eventos em suas vidas, da narrativa, que faz com que eles mudem seus meios de pensar e agir. O Ben passou por isso, o Kevin passou por isso, a Gwen passou por isso, todo mundo passou por isso. Por isso que se chama arco de amadurecimento, e é por isso que precisa sempre ser seguido isso quando se faz um flashback. Mas é aí que a gente entra no problema, isso não foi seguido. Os personagens foram super descaracterizados nos flashbacks de 11 anos. Não parece que eles são realmente os personagens no ponto pós-clássico e pré-força. Parece que eles são personagens totalmente diferentes, ou até mesmo as suas versões de 16 no corpo de 11. Quer dizer, vamos lá. O Ben, aqui nos flashbacks de 11 anos, ele é praticamente um crianção. Não parece que ele passou por todo aquele arco de amadurecimento que ele teve no clássico. Parece que ele só é um crianção que fica fazendo bobagens, piadas, é imaturo. Sério, eu odeio a caracterização de todos os Bens de 10 anos pós-clássico, porque parece que os produtores não sabem que o Ben não é mais o crianção idiota que ele era, agora ele amadureceu, e sim, ele ainda é brincalhão e tal, mas ele sabe dosar as coisas agora, ele sabe que não é só brincadeira ser um herói, mas não, eles metem lá o Ben mentindo que o Omnitrix ficou com defeito, falando do popozão da Gwen. Enfim, uma descaracterização completa. Aí vem aqui os flashbacks de 11 anos e nós temos aí o Ben sendo um idiota, imaturo e ainda por cima achando que todo alien é mal. Pelo amor de Deus! Vê aquela cena do Ben atacando um alienígena random que entrou na loja do Sr. Balma só por ser um alien. Aí ele levando um esporro do Sr. Balma falando justamente que não é porque o alien é um alien que significa que ele é mal. Dá raiva, porque o Ben no clássico aprendeu que não é todo alien que é mal. Sério, ele conheceu Tetrax, Miax, Azimuth, e mesmo assim ele comete essa merda aqui nos flashbacks de 11 anos. Mano, que palhaçada. Ou o Ben desobedecendo o Vomax simplesmente porque ele achou que seria mais divertido. O uso excessivo do feedback eu até passo pano porque é a questão das drogas, né? O feedback é full blown, aí ele fica com esse vício excessivo, então ok, aqui dá pra passar. Mas dá raiva ver ele falando que a Gwen ficou... que a Gwen que convenceu o Azimuth a falar aquilo pra ele sobre o feedback, porque ela tem inveja dele, mas enfim... O ponto aqui é que o Ben foi descaracterizado, ele é um bobalhão, crianção, e é isso, nem parece que ele passou por tudo que passou no clássico. O Kevin, que deveria ser um psicopata nesse ponto da história, simplesmente tá paz e amor, sendo aí o cara tranquilo, que é brincalhão, fica tirando sarro das coisas. Sério, essa é a personalidade do Kevin de 17 anos, lá de Omniverse, Força e Supremacia. Não do Kevin de 11,
12, sei lá, é a idade do Kevin nessa época, né? Sério, o Kevin nessa época deveria ser aquele vilãozão do clássico psicopata, e não esse cara que é basicamente o Kevin adolescente. Isso foi uma descaracterização. Eu não gosto do Kevin de Deodoro até a eternidade, como vocês puderam perceber. Enfim, uma descaracterização. E essa descaracterização, inclusive, não existe não só nas personalidades e jeito de agir dos personagens, mas também nos designs. Porque assim, ok, os flashbacks de 11 anos têm designs bonitos sim, como o Ben de 11, que eu acho bem fofinho, a Gwen também, eu acho ela fofa e eu gosto do detalhe que o Derek colocou das sardas. Mas infelizmente também existem aqueles designs ruins, mas não ruins por serem feios, mas sim por simplesmente serem suas versões de 16 que ou sofreram um recolor ou simplesmente são a mesma coisa sem mudar nada. O Azimuth aqui é exatamente a mesma coisa do Azimuth atual, sem mudar nada. O Vomax aqui é a mesma coisa do Vomax de 16, sem mudar nada, nem a calça os caras se deram o trabalho de mudar. Ou o Vilgax, que naquele flashback do A Vingança é Minha é a mesma coisa do Vilgax de 16 anos. Ok, ele não tem 16 anos, é só pra falar que é o ponto em que o Ben tem 16 anos, tá? E também os alienígenas, que além de todos terem o Omnitrix verde e os olhos também verdes, eles também, alguns deles, ou são a mesma coisa do 16 sem mudar nada, ou eles são a mesma coisa só mudando o fato que eles ficaram brancos. Sim, eu tenho raiva do Insectoide de 11 anos. Enfim, isso dá uma angústia. Dá uma raivinha ver a Gwen usando mana rosa em vez de azul, sem quaisquer explicações, inclusive. Dá aí também uma angústia ver o Chama de 11 anos ser a mesma coisa do 16 sem mudar nada. Por mais que eu odeie aquele design do Chama de 10 anos de supremacia, pelo menos ele era diferente. E dava uma sensação, mesmo que bem paia, de ser o Chama do clássico. Claro, pareceram mais manteiga com maçã cortada, mas pelo menos ainda dava aquela sensação. O que não acontece com o de 11, que é simplesmente o Chama de 16, só mudando que o anel do Omnitrix dele é prata. Lá ele. Enfim, é uma descaracterização. Enfim, no fim do dia, os flashbacks de 11 anos após o arco do Malware são basicamente isso, historinhas fillers que ocorrem entre o clássico e o Força, que muitas poucas vezes se dão o trabalho de trazer algum impacto narrativo ou para a Força ou para a Supremacia ou sequer para o Omniverse. São só flashbacks que estão lá para dizer, olha só gente, o bem criança apareceu em Omniverse, assistam a nossa série que está mais puxado para o clássico possível. Tanto que a última temporada de Omniverse só teve um flashback, que foi aquele terrível episódio de Deodoro até a Eternidade, que todo e qualquer fã de Ben 10 odeia. Enfim, claro que nem tudo nos flashbacks são ruins, afinal os flashbacks dos dois primeiros arcos, que é o do Kyber e do Malware, ainda são legais, que constroem bem a narrativa dos dois arcos. Tem uns flashbacks divertidinhos mesmo sendo fillers. E também algumas coisas lá até que foram bem legais de serem introduzidas e construídas, tipo a relação da Gwen com a Lucy. A Lucy é muito engraçada e fofinha nos flashbacks. Até em Deodoro até a Eternidade ela é legal, praticamente o único ponto positivo daquele episódio. Então sim, os flashbacks têm seus problemas e por isso que eu acho eles um ponto muito fraco de Omniverse. Mas eles também não são uma merda completa, eles têm seus acertos. Mas no todo foi um potencial desperdiçado. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês concordam comigo? Discordam? Comenta aqui embaixo, mas por favor sejam respeitosos, né? Enfim, se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo. Valeus e fui!